Vamos às notícias. O ministro-presidente do STF, Barroso, está pensando, quer sair do Brasil, né? Sair, por causa do escândalo. A gente está vendo que é por causa do escândalo da USAID, que hoje, a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, dia 6 de agosto, Mike Pence, né? Um agente dos Estados Unidos ligado ao Trump, está colocando a boca no trombone e mostrando a interferência da USAID, uma organização criminosa, entre outras, que tinha ligação direta com o Poder Judiciário brasileiro, e o Barroso, né, está metido nessa lista, juntamente com Alexandre de Moraes, entre outros, dessa fraude, essa interferência, essa mudança nos resultados de 2022 das eleições, favorecendo um descondenado Lula em detrimento de Bolsonaro. E democraticamente ele ganhou as eleições, né? Existe um presidente hoje no Brasil descondenado que não tem povo. Ele vai às ruas e só tem as almas penadas para escutar o que ele está dizendo. E muitos chamam ele de ladrão. Enquanto que o Bolsonaro, em qualquer lugar do mundo, enche e volta em torno de multidões de pessoas. Então você vê claramente que a USAID é uma organização criminosa que estava atuando aqui no Brasil. E eu já vou trazer aqui alguns vídeos, uns recortes da fala da Mike Pence, hoje, que aconteceu hoje de manhã, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que você vai entender o que nós estamos vivendo no Brasil, essa farsa. Veja esses vídeos. Algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano. Os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. Eis aqui é um rápido panorama que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov, os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja,
uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar. Vocês estão vendo aí a estrutura da censura da organização criminosa que atuava no Brasil até há poucos dias. Um escândalo. Por isso que Barroso está querendo ir embora do Brasil, porque quer fugir da responsabilidade. Por que a PGR de Paulo Gonet, faço essa pergunta, não faz uma denúncia ao STF sobre esses crimes, né, de soberania, de responsabilidade, da lesa pátria, do golpe, né? O golpe não foi do 8 de janeiro, o golpe foi isso aí que ele está dizendo. Essa indústria, esse complexo de criminosos, são várias organizações. Olha nesse gráfico que está mais nítido, olha só. Vinha lá de cima das organizações criminosas nos Estados Unidos, que foram descobertas por Trump e Elon Musk. Vinha descendo, a imprensa americana, a imprensa brasileira, ali embaixo o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, juntamente com o STF, do lado a foto do Alexandre de Moraes, o Barroso está metido nisso. Existe a FGV, uma faculdade que tinha nome, né? Tinha nome. Jamais vou estudar uma faculdade dessa. FGV. Enfiada também nessas organizações criminosas, tem que responder criminalmente. Lupa, aquela censura que vem acontecendo no Instagram. Você vê essa lupa, juntamente com fatos independentes, e até mesmo a Rede Globo está apresentada nesse gráfico, que tem culpa no cartório, pelas falas do Mike Pence, hoje na Câmara dos Deputados, mostra que é uma organização criminosa. Não sou eu que estou dizendo que eles são criminosos. É o Mike Pence, o Trump, o Elon Musk. E enviaram aqui recursos triplicados para o Brasil para interferir no governo Bolsonaro desde 2018 a 2022, 2023. Então não sou eu que estou inventando isso. Foi falado no Congresso Nacional hoje, pelos deputados federais. Então tem a lupa, essas censuras que vêm sendo aplicadas em WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todas elas fazem parte dessa organização, ou seja, desse complexo. Isso não é uma organização, é um complexo criminoso envolvendo vários países. Até a FGV está metida nisso. Então você vê, né, que o Barroso está indo embora. Até por quê? Porque isso tudo é verdade. Não sou eu que estou dizendo. Por que ele quer fugir disso? Se isso foi tudo mentira. Então a gente vê que o Brasil foi tomado de assalto na visão desse gráfico. E quem paga a conta somos nós, né? E temos um presidente sem povo. E até as urnas eletrônicas foram falsificadas por esse governo. E avisaram Bolsonaro na época, quando ele perdeu as eleições, entre aspas. Fica na tua aí que não tem como contestar as eleições. A gente está aqui por trás. Esse governo que fez esse chamado. Então a gente fala nas rodas dos amigos que foi tudo meio falseado e roubado. As pessoas acham que a gente é extremista, mas não é não. A gente está mostrando que o Mike Pence, que está falando dos Estados Unidos, Elon Musk descortinou essa corrupção na casa dos bilhões de dólares. E quem está falando mentira aqui? Quem? Somos nós que estamos falando mentira. Esse
secretário de Trump, que está aí, que trabalhou na USAID, nessa organização criminosa. Então, Alexandre da Medicine News, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Isso está vazando toda hora, várias informações. Peguei aqui esses recortes de algumas partes mais importantes, mas tem muito mais sujeira. Um grande abraço e até as próximas notícias.